Bem-vindas e bem-vindos à Oficina Cultural. Eu sou a Jennifer Pedroso e vou ministrar essa oficina que tem o principal objetivo da gente se divertir, investigar e explorar os movimentos corporais. Então, para começar, vamos preparar o nosso corpo. Como? A gente vai deixar os nossos pés abertos, assim na linha do quadril. Vamos semiflexionar os joelhos, então não é aquela flexão super flexionado, também não é aquela coisa estendida pra gente não machucar, é semiflexionado, tá bem? Semiflexiona o joelho, dá uma encaixadinha no quadril. Vamos lá na frente, cruza os dedos, vira e estende pra gente conseguir alongar os braços. Primeiro lá na frente, depois a gente vai lá em cima, como se a gente quisesse encostar no teto. Agora a gente desce lá do ladinho para alongar bem essa lateral aqui. Depois a gente vai para o outro lado. Lá em cima de novo e relaxa. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte, ainda assim com o corpo bem preparado, a gente vai lá embaixo, soltar bem o corpo e depois a gente vai subir, bem redondinho olhando para o umbigo. Vamos lá? Então desce lá, solta bem e sobe devagarinho, olhando para o umbigo. Muito bem. Agora, para a gente começar a ter consciência corporal, a gente vai movimentar algumas partes do corpo isoladamente. Vamos começar pela nossa cabeça. Então, agora eu estou olhando reto e eu vou fazer um movimento olhando com a cabeça para um lado. Depois ela volta para o centro e vai para o outro lado. E esse movimento se torna contínuo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, como se eu estivesse dizendo não. E parou no meio. Agora a gente vai fazer o movimento para cima e para baixo. Então foi lá em cima, no meio e embaixo. Meio em cima e vai começando a deixar contínuo. Em cima e embaixo. Em cima e embaixo, como se estivesse dizendo sim, e parou no meio. Muito bem. Agora a gente vai passar para os nossos ombros. Vamos com o ombro lá atrás, ó, fazendo um redondinho com o nosso ombro lá atrás. Muito bem. Ó, ele vem pela frente, em cima, atrás e desce. Frente, cima, atrás e desce. Agora a gente vai fazer o movimento contrário, trazendo ele para frente. Então lá atrás, em cima, frente, desce. Atrás, em cima, frente, desce. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar o ombro lá em cima. E o ombro lá embaixo. E lá em cima, como se fosse encostar nas orelhas. E lá embaixo. Em cima e embaixo. E embaixo. Mais uma vez em cima e embaixo. Muito bem. Agora a gente vai para o nosso peito. Com o peito agora a gente vai fazer lá para frente e lá para trás. Como se tivesse uma coisa que puxasse lá para frente e que empurrasse lá para trás. Frente, trás. Frente, trás. Parou no meio. Agora o nosso quadril. O nosso quadril vai ir lá para o lado e para o outro e para um lado. Se ficar melhor, pode colocar as mãos aqui no quadril para ajudar. Ó. Manda lá para um lado, manda para o outro, para um lado, para o outro. Parou no meio. Agora a gente vai fazer frente e trás. Lá na frente, lá atrás. Lá na frente, lá atrás. Já percebam ó, como o meu quadril, ele ajuda no meu nível, né?
Aqui eu tô mais alta, quando eu venho aqui pra frente eu já fico curvada. Quando eu vou lá pra trás também. Muito bem. E agora redondinho. Redondinho. Como se eu juntasse o lado e o outro e frente e trás. Redondinho para um lado, parou. Redondinho para o outro. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma coisa bem simples. A flexão de joelho, ó. Flexiona, sobe. Flexiona, sobe. E com isso, além de aquecer as minhas articulações, eu também brinco com os níveis, né? Baixinha, alta. Baixinha, alta. Muito bem. Parou. Agora a gente vai soltar assim, ó, o nosso pé. Solta o outro. Vai soltando tudo. E agora lá nos pés, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar um pé no metatarso e a gente vai intercalar. Agora a gente desce esse e vai com o outro, ó. Esse e outro. O outro. O outro. O outro. Agora a gente vai tentar fazer isso contínuo, ó. E 1, 2. E é como se a gente pipocasse, ó. Pipoca, pipoca. Muito bem. Com isso, a gente brinca com a altura, né? Até então a gente estava vendo que o nível mais alto era esse. Mas se eu subir lá na ponta dos pés, tipo bailarina, como é que eu fico? Mais alta. Então, olha quantas possibilidades de brincar com a altura a gente tem quando a gente começa a ter essa percepção e consciência do nosso corpo. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Já entendemos ali um pouquinho do que a nossa cabeça pode fazer, movimentos de ombro, de peito, quadril, de joelho, de pé. Agora a gente vai brincar com o seguinte. A gente vai fazer um aquecimento que mexe com a velocidade versus suspensão. Como que é isso, Jenny? É o seguinte, a gente vai correr de um lado para o outro e quando chegar na extremidade desses lados, a gente vai suspender o corpo, como se a gente estivesse quase caindo. Então, a gente vai fazer o nosso corpo trabalhar com as velocidades, a velocidade muito rápida e a velocidade lenta. Vamos tentar? Atenção, vamos começar. A gente corre para um lado e suspende. Corre para o outro, suspende. Corre, corre, corre. Suspende. Velocidade, suspensão. Velocidade, suspensão. Velocidade, suspensão. Muito bem. Agora, a segunda parte do aquecimento é o seguinte. A gente vai fingir que a gente tem lama até a cintura. E aí, quando a gente tá na lama é difícil, né? Ai, é pesado para se movimentar. Então a gente vai, ó, traz esse peso. Traz esse peso, tá? Vem trazendo esse peso. Traz esse peso e virou. A gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado, só que agora, além da lama até a cintura, tem uma parede que a gente precisa empurrar. Vamos lá. Empurra. Força. 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 E parou. Agora a gente vai fazer o seguinte. Mais uma vez desse exercício. E quando a gente estiver chegando na extremidade, o Júlio vai gritar, pose. E aí, quando a gente estiver indo assim, ó, ele grita pose e a gente tem que fazer uma pose muito rápida. Então agora a gente também vai fazer a tensão versus a rapidez, tá bom? Vamos lá. Júlio, tu fala quando quiser, tá bom? Segurou a parede, lama até a cintura, vamos lá. Pose. Lama. Pose. Pro outro lado. Lama. Pose. Lama. Pose. Aí, muito bem. Muito bem, agora que a gente já tá conseguindo. Além de perceber as... De novo. Uma água, posso, Júlio? Água. Gente, se hidratem, isso é muito importante. 3 horas depois.
porque é muito importante em qualquer atividade que a gente for fazer, tá bom? Lembre. Agora que a gente já fez um alongamento, que a gente já fez alguns exercícios isolados para a gente ter mais consciência corporal e também para a gente entender as velocidades, densidades e toda essa brincadeira que a gente pode fazer com o nosso corpo, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos transformar essas coisas todas em figuras. Como assim, Jenny? Vou te explicar. Vem comigo. Todo mundo vai flexionar o joelho. Vai botar o quadril lá para trás. Vai botar o peito lá para trás. Vai pegar as mãozinhas, vai colocá-las para frente. Uma vai lá na lombar. Agora eu mudo a minha voz e eu sou uma velhinha. E aí eu vou pro lado e vou dizendo: meu Deus do céu, meu ciático tá me pegando, que é uma coisa de brabo. Por esses dias eu tava lá na fila, tava na fila do banco, e aí, meu Deus do céu, tive que tomar um remédio. Muito bem, parou. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai flexionar bem os joelhos. As nossas mãos vão lá pra frente. E a gente vai fazer o quê? A gente vai pular. E no que a gente vai se transformar agora? Eu te pergunto. E tu mesmo já vai entender o que é. Olha aqui, ó. Se eu não sou um sapo... Muito bem. Parou. Então nós temos uma senhora, nós temos um sapo. Vamos pro próximo? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encostar as perninhas, nós vamos fazer aquele encaixe de quadril, nós vamos colocar as nossas mãos para frente, lá para cima, ficar na ponta dos pés e nós somos uma bailarina. E agora eu me movimento e suspende, movimenta e suspende, movimenta, suspende, movimenta, suspende, dá um girinho e parou. Agora, vamos lá. Vai parecer que a gente vai se transformar numa senhorinha, senhorzinho de novo, mas não é isso. Vem comigo. Semiflexiona o joelho, quadril lá para trás. Agora o peito vem para frente, em vez de ir lá para trás. Os braços vêm aqui do lado, como se fosse a caneca da chaleira. Tá? E a gente vai fazer assim, movimenta os cotovelos para frente e para trás. E o que eu tenho aqui, junto com o meu pescoço, uma galinha. Uma galinha, como é que é o som da galinha? Pó, 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 pó. Na edição pode botar uma pó, 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 porque o meu som de galinha não tá muito bom. Vai dar uma assistada. Então, gente, agora a gente vai fazer, para finalizar, uma sequência de uma coreografia que a gente pode usar para soltar o corpinho num dia, para dar uma animada, a gente pode usar para ir numa festa. Essa é uma sequência que ela é básica e ela pode ser feita dentro de qualquer ritmo. Então, vamos lá. A gente vai começar pelo seguinte, uma coisa que é muito importante quando a gente está fazendo qualquer movimento de dança é que a gente precisa ter consciência de que o nosso peso, ele tem que ficar trocando. Ó, eu troco de peso conforme eu piso. Pisa, 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 pisa. Se eu fico com o peso dividido, eu não sei qual que é o próximo passo que eu devo dar. Se eu coloco o peso em cada perna, eu sei que a próxima a pisar é a que tá com o peso liberado, né? Certo? Tipo assim, ó, parou. Com qual eu piso? Com a que tá liberada. Pisa, 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 parou. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vou ficar um pouquinho pra cá porque a gente vai se deslocar pra lá, tá bom? A gente vai fazer o seguinte. Abre. Então a gente tá aqui. Primeiro passo, abre. Segundo passo, cruza atrás. Terceiro passo, abre e fecha. A gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Abre, cruza atrás, abre, fecha. Foi? Agora o que a gente vai fazer?
Quando chegar lá, a gente vai bater uma palma e quando chegar aqui também. Vamos comigo, vai ser assim. Abre, cruza atrás, abre, palma. Abre, cruza atrás, abre, palma. Agora a gente vai fazer assim, ó. Passo pra frente, junta, pra frente, junta, pra trás, junta, pra trás, junta. Foi? Agora, quando a gente for pra frente, a gente vai fazer um estalinho lá em cima, quando junta lá embaixo. Lá em cima, quando junta lá embaixo. Quando voltar, a gente vai empurrar aquela parede, lembra? Empurra a parede, empurra a parede. Muito bem. Vamos fazer tudo? Foi lá então. Lado, cruza atrás, abre, palma. Lado, cruza atrás, abre, palma. Estalo, junta. Estalo, junta. Empurra e empurra a parede. E para finalizar, a gente vai dar um girinho e fazer uma pose. Tá bem? Vamos tudo de novo? E agora sim, ó. A edição consegue ir botando várias musiquinhas diferentes? Segue. Aí vocês vão ver como essa sequência se encaixa em vários ritmos. Vamos lá. Atenção e começou. E abre, cruza, abre, bate. Abre, cruza, abre, bate. Em cima, junta. Em cima, junta. Empurra e empurra e girou e pose. E abre, cruza, abre, bate. Abre, cruza, abre, bate. Em cima, junta. Em cima, junta. Empurra e empurra e girou e pose. E abre, cruza, abre, bate. Abre, cruza, abre, bate. Em cima, junta. Em cima, junta. Empurra e girou e pose. E abre, cruza, abre, bate. Abre, cruza, abre, bate. Em cima, junta. Em cima, junta. Empurra e girou e pose. Muito bem, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da oficina e que a gente possa se encontrar mais vezes em outras oficinas culturais. Um beijo e até a próxima!